é uma família, é um irmão nosso que enfrenta isso. Quando eu falo de um cristão morto ou dois, são famílias que são afetadas por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da fé. Pessoas perderam a vida, foram martirizadas, foram sequestradas, enfrentaram ataques. Então, em muitos desses países não tem missionários, ou é proibido ter organizações cristãs, foram expulsos, mas o cristão perseguido fica ali. E a Portas Abertas apoiando o cristão perseguido para que ele permaneça firme na sua fé e seja sal e luz, não que ele fique escondido só. Em muitos contextos precisa, mas fortalecendo, orando, capacitando, trabalhando junto com ele para que ele seja sal e luz e evangelize seu próprio povo, alcance seu próprio povo. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 596. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou apresentar para vocês uma lista que é bom que o Brasil não esteja em primeiro lugar. Ou é bom, não sei, né? Vai que, Deus o livre. Aqui é o Marco Cruz da Portas Abertas. Hoje você vai conhecer os países onde é mais perigoso você ser um cristão. Muito bom, ou não, né, gente? A gente fica falando essas coisas no automático, muito bom, muito bem, não sei o quê, mas o assunto é muito sério, galera. Hoje eu tô aqui com o Marco Cruz, que volta pela terceira vez aqui no BTcast. Já tivemos um episódio apresentando Portas Abertas pra vocês. Depois a gente falou na pandemia, né? A igreja perseguida na pandemia. Esse episódio me marcou bastante mesmo, né? Como os cristãos perseguidos enfrentaram a pandemia e continuando sendo sal e luz. E hoje o Marco volta aqui no BTcast, porque a gente tá no início de 2025 e sempre no início do ano, enfim. É todo ano que vocês fazem essa lista, Marco? É todo ano que solta essa lista ou é de tempos em tempos? Biba, é um prazer estar com você aqui. Todos os anos a Portas Abertas faz há mais de 30 anos a lista mundial da perseguição. Olha só. Então é uma lista anual que ela serve de base para o nosso trabalho de apoio à igreja perseguida. Legal, ó, de novo, né? A gente tem esses mas não é legal, gente. Essa lista é legal porque ajuda a igreja a trabalhar, mas não é legal. Então assim, vocês me perdoem esses lapsos aí, porque o tema é muito sério e a gente costuma falar algumas palavras que às vezes não combinam com o tema que a gente está abordando aqui. Eu vou me atentar mais até o final do episódio. Mas olha só, vamos para os recados paroquiais e depois eu volto aqui com o Marco para a gente continuar esse papo. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, você sabe que somos parceiros da Amazon aqui no Bibotalk desde, 2018. E eu quero agradecer todo mundo que compra na Amazon pelo link do Bibotalk. Sim, você vai entrar no seu navegador, digitar bibotalk.com/Amazon e aí você já entra na Amazon pelo nosso link. Isso nos ajuda pra caramba, sério, gente. Olha, desde 2018, a Amazon é uma parceiraça aqui do nosso ministério e tem ajudado a manter este podcast que você gosta, sim. Este podcast que você gosta tem com a Amazon uma parceria que ajuda a manter este sistema de pé. Então olha só, galera, tá chegando a Semana do Consumidor na Amazon, sim, a partir do dia 15 de março, teremos a Semana do Consumidor na Amazon, de 15 a 21 de março, vai ter um festival de ofertas aberto a todos. Mas olha só, eu quero te incentivar nesse momento você tornar-se um Prime na Amazon, caso você ainda não seja. Galera, você sendo Prime na Amazon, para mim é a grande vantagem, frete grátis em milhares de produtos. Vale muito a pena. Mano, às vezes eu compro café, por exemplo. Eu compro café na Amazon. Mano, tá lá o café, promoção R$19,90. Um café que eu gosto. Cara, não tem cobrança de frete. Isso é maravilhoso. Outra coisa, assim, pra mim essa é uma das principais vantagens, tá? Entrega grátis na Amazon. Segundo, você tem o Prime Video. Milhões de séries, filmes, documentários, coisa arada. O Prime Video tem muita série original boa, tá? Tem muita coisa legal no Prime Video, filmes e séries. Bibo, indica uma série aí boa no Prime Video. Cara, você quer ação? Você tem Reacher. Você quer drama com comédia? Você tem Fleabag. Você quer conspiração internacional, atentado terrorista e tal? Você tem Jack Ryan. Mano, tem um monte de filme. Olha, tem, cara... Você quer uma série que mistura volta no tempo, conspiração? Você tem 11/22/63. Aliás, essa eu gosto pra caramba, mano. Eu gosto muito dessa série. Enfim, tem muita coisa boa no Prime
Video, tá bom? Tem muita coisa legal, tem filmes, mano, enfim, vale a pena você ter o Prime Video. Olha, tem a animação Invencível, que o pessoal fala bem, tem muito desenho do Batman, aqueles antigão, tá? Enfim, tem muita coisa legal lá na Prime Video e por isso vale a pena. Então tem frete grátis, tem o Prime Video, tem o Amazon Music, entendeu? Você tem o Prime Game, mano, enfim, tem ofertas exclusivas para quem é Prime, inclusive na Semana do Consumidor. Ó, se torne Prime, mano, que na Semana do Consumidor vai ter coisas exclusivas para quem for Prime. Se você viu isso antes do dia 14 de março, torne-se Prime, entendeu? Torne-se Prime. E a partir do dia 14, aproveite as promoções. E no dia 15 começa a Semana do Consumidor. Então acredita em mim, mano. Sério, acredita em mim, mano. Vale muito a pena ser Prime na Amazon. Bibo, não tenho condição de ser Prime. Então tudo bem. Então vai aproveitar alguma promoção na Amazon, aqui na Semana do Consumidor? Entre pelo nosso link. O nosso link está aqui na descrição deste BTcast 596 em bibotalk.com e também no YouTube. Ou se você quiser só digitar aí no seu navegador, digite bibotalk.com/Amazon. Ah, Bibo, eu utilizo o app. Então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui nesse vídeo no YouTube ou, né, no bibotalk.com, entra aqui na postagem deste BTcast e clica no nosso link. Você vai ser redirecionado para o seu aplicativo, tá bom? E assim você também nos ajuda, beleza? Muito importante isso, então, você clicar no nosso link, você que usa o aplicativo da Amazon, clica no nosso link que você vai ser redistribuído para o aplicativo, tá bom? É isso, gente. Aproveite a Semana do Consumidor, que vai ser incrível. Aliás, Semana do Consumidor também na Insider, beleza? Se você quiser comprar a sua tech t-shirt, meia, cueca, calcinha, roupa para academia, sua bermuda, aproveite a Insider e entrou na Insider, utilize o cupom BIBOTALK, que vai te dar 15% de desconto, mais outros descontos que estiverem rolando lá na Insider, tá bom? Na Insider também, você clica no nosso link ou você entra no site da Insider e aplica o cupom BIBOTALK, que você também compra peças boas, baratas e você ajuda a gente a fazer moral com o patrocinador, beleza? E quero lembrar vocês que no dia 22 agora tá chegando o BTD. Sim, gente, faltam alguns dias para um BTD incrível que vai acontecer em São Paulo. Temos pouquíssimas vagas agora. Vai ter palestras de Vitor Fontana, Cacau Marques e Guilherme Nunes. Colocamos no elenco agora Guilherme Nunes e vai estar lá. Gente, vai ser incrível. Fé em meio à crise, vai ter gravação de BTcast ao vivo. Dia 22 de março agora tá chegando o BTD em São Paulo, tá bom? Já tem aqui o link para você comprar e garantir a sua vaga nesse dia que vai ser realmente muito edificante, dia 22 de março, o BTD. Tá bom, gente? O link tá aqui na descrição do BTcast 596 e espero vocês no BTD. Simbora agora para esse episódio que tá muito informativo e é aquele episódio que faz a gente pensar a nossa fé. Muito bem, Marco, olha só, bom ter você aqui de novo pra gente falar desse tema tão sério, porque às vezes os cristãos no Brasil, eles falam de uma perseguição. Eu não tô dizendo que não existe perseguição no Brasil, pode ter de alguma espécie, a gente até comenta isso nos episódios anteriores e tal, mas nessa lista aqui, que a Portas Abertas lança todo ano, é uma lista que mostra, ou seja, como tá a perseguição, ela dá um panorama, né? A gente olha para essa lista e vê como que irmãos e irmãs estão vivendo aí espalhados pelo mundo e como que eles podem viver a sua fé. Então olha só, Marco, para começar, tem gente que tá ouvindo esse podcast e não sabe o que é a instituição, a associação, enfim. Vocês são o quê? Uma associação, uma instituição, uma missão para-eclesiástica? Como é que a gente... A gente é uma missão, né? A gente tem o CNPJ, tudo estruturado, tudo transparente, boa governança, mas é a missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas. Então, explica pra gente rapidão, porque, galera, se você quiser um panorama mais geral, tem episódio que vai estar linkado aqui na descrição desse podcast. Mas só pra galera também não ficar perdida, o que é a missão Portas Abertas, Marco? Olha, a missão Portas Abertas, ela vai comemorar 70 anos de atuação no mundo. A gente está em mais de 70 países há 70 anos. Desde o início, o objetivo da Portas Abertas é mobilizar a igreja livre, a igreja brasileira, latino-americana, global, especialmente ocidental, para apoiar a igreja que enfrenta a perseguição por causa da sua fé. Então, a Portas Abertas existe para divulgar que existe uma perseguição, mobilizar a igreja global para orar e agir em favor da igreja perseguida.
E a gente faz isso há mais de 70 anos. Caramba, olha só. Vamos lá, Marco. Então, gente, pra vocês terem uma ideia, é isso. A realidade de milhares de cristãos pelo mundo é uma realidade completamente diferente dessa que nós vivemos aqui no Brasil, onde nós temos liberdade religiosa, onde a gente pode expressar a nossa fé, a gente pode fazer culto em praça, a gente pode fazer show gospel com dinheiro da prefeitura. A gente tem uma liberdade gigantesca aqui no Brasil. Não tô dizendo que não existe algum tipo de perseguição, pode ter, enfim, de ideias, de ideologia e tal, não quero entrar nesse mérito, mas a realidade é que... Explica um pouco, vamos lá, Marco, explica um pouco pra nós, então, a importância dessa lista, né? E explica um pouquinho pra nós, porque não é só uma lista, né? Qual a importância dessa lista e por que a Portas Abertas, ela se mobiliza, né? E gasta ali o seu efetivo para promover e elencar, né, os países onde há mais perseguição aos cristãos, né? Qual a importância dessa lista? Bibo, essa lista é fundamental para direcionar as ações e o trabalho da Portas Abertas. Explicando o que é a lista, para quem nunca ouviu falar. A lista é um ranking dos 50 países onde os cristãos mais enfrentam perseguição. São elencados 50 países. Ela é elaborada pela Portas Abertas. A Portas Abertas tem um departamento de pesquisa. A gente sempre monitorou a perseguição desde o início, mas há mais de 30 anos a gente elabora a lista mundial da perseguição. Então todo ano é lançada essa lista e ela é feita em parceria juntamente com o cristão perseguido. Então o cristão perseguido participa disso, os especialistas de perseguição, o departamento de pesquisa da Portas Abertas, são mais de 400 pessoas participando dessa produção, e ela elenca os países onde é mais difícil ser cristão, onde ser cristão você pode arriscar literalmente a sua própria vida. Então, com o ranking desses países que são elencados em níveis de perseguição, a Portas Abertas foca o seu trabalho naqueles países onde há mais perseguição. Então, esse ranking dos 50 países ajuda a Portas Abertas a direcionar o seu apoio aos cristãos perseguidos. Uhum. Vamos lá. Então, Marco, a gente tem essa lista que ajuda vocês, então, a guiar o trabalho de vocês. Pelo relatório que eu recebi aqui de vocês, inclusive, imagino que isso deve estar também no site do Portas Abertas, né? Essa matéria que a assistente de vocês me mandaram, que é perseguição a cristãos atinge novo recorde. Com certeza, tá lá. Que recorde que é esse? Não, é um recorde que não é legal, provavelmente. Do que a gente está falando aqui? Aumentou a perseguição aos cristãos nesses países? Teve alguma mudança na lista? O primeiro colocado mudou? Explica um pouquinho para nós aí que recorde que é esse que foi quebrado nessa lista de 2025. Bibo, o principal é um aumento, o recorde é o aumento do número de cristãos perseguidos no mundo. E isso não é uma boa notícia, mas, ouvinte, ao longo dos anos o número de cristãos perseguidos tem aumentado. Aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus está perseguido. Então, estatisticamente, pelos nossos dados, a perseguição ela tem se aumentado em escala. Saiu de 365 milhões na lista do ano passado, a lista 2024, para 380 milhões. São 15 milhões a mais, né? Então, é quase 2 vezes o total de cristãos perseguidos, só nos 50 países, é quase 2 vezes a população do Brasil. Se a gente comparar com 2018, Bibo, são 140 milhões de cristãos perseguidos a mais. Então, a escala tem aumentado. Também a intensidade da perseguição tem aumentado. Eu estava conversando com o Bibo aqui em off, a gente tem 3 níveis de perseguição segundo a nossa metodologia. Perseguição alta, que vai de 0 a 41 pontos, tá? Acima de 41 pontos, desculpa. A lista, cada país ele pode, é feita uma pesquisa, então é feita uma pontuação, né, avaliando a pressão e violência, e dá uma nota, que pode ser de 0 a 100. Quanto mais alta a nota, mais alto no ranking tá, né? Primeiro, segundo, terceiro. Coreia do Norte, que é o número 1, há mais de 23 anos, né, só em 2022 que o Afeganistão passou por causa do Talibã, né, tomada do Talibã, então está com 98 pontos. Então você tem os níveis de perseguição alta, 41 pontos, acima de 41 pontos, severas, acima de 61 pontos, e extrema, acima de 81 pontos. Esse ano, a gente tem 13 países, então o Mianmar entrou na 13ª posição. Tá, peraí, Marco, 13 países que estão na categoria severa? Extrema, perdão. Então é alta, severa e extrema. Extrema. Ok. Né? No nível extrema, 13 países. Eram 12 no ano passado, isso tem aumentado. Se você olhar a nossa lista, você pode baixar no nosso site, visitar mais detalhes, aqui vai ser rapidinho, né? Só uma visão geral. Então, você pode ver que só tem 2 cores, só tem o laranja e o vermelho. Por quê? Perseguição alta
são países que estão fora da lista, não estão mais nem entre os 50. Então, a perseguição, Bibo, ela tem aumentado em escala, agora são 380 milhões de cristãos perseguidos, 1 em cada 7 cristãos são perseguidos no mundo, 1 em cada 7. E ela aumentou no seu nível, na sua intensidade, só tem perseguição severa e alta na lista, e agora, extrema, desculpa, e no nível extremo você tem mais um país, são 13. Ano passado eram 12. Uhum. Tá, ô Marco, uma pergunta um pouco delicada agora, enfim, eu também não sei a sensibilidade de quem tá nos ouvindo, aí não quero ser gatilho pra ninguém, mas eu acho que é importante a gente ter uma dimensão. Como é que muda de escala? Ou seja, tu falou que ano passado eram 12 países na categoria severa, esse ano, perdão, extrema, é porque severo já é uma coisa pesada, né? Então, imagina. E em 2025 você tem 13 países na categoria extrema, tá? Qual foi o país que entrou na categoria extrema? Foi Mianmar, tu disse, Sim, né? Foi Mianmar. Foi Mianmar. Ou seja, por que Mianmar, vamos usar Mianmar aqui como exemplo, por que Mianmar saiu do severo para o extremo? Eu vou colocar o é só aqui com 300 milhões de aspas, tá? É só o aumento da perseguição ou não? O aumento da violência, o método de tortura e tal. O que caracteriza essa perseguição, sabe? Por isso que eu digo que é uma pergunta um pouco sensível. O que é essa perseguição que acontece, por exemplo, em Mianmar? Não sei se você deve ter relatos e tal. Deu pra entender minha pergunta mais ou menos? Deu para entender. Eu vou explicar como é que a gente chega nesse número, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil para o nosso ouvinte ou ouvinte entender. Então, quando a gente faz esse ranking, a gente analisa 2 grandes grupos. Como a pressão afeta o cristão na sua fé diária e como a violência afeta o cristão, tá? Então, 2 grandes grupos de pressão e violência. Quando a gente analisa a pressão na vida de um cristão, já vou chegar no Mianmar, a gente avalia como que a pressão afeta a vida individual do nosso irmão ou da nossa irmã, se ele pode escolher ser cristão individualmente, se ele tem esse direito legal, ou se ele tem esse direito na sociedade, se ele pode ter uma Bíblia, se ele pode falar que ele é cristão, se ele pode falar isso para a sua família. Tem muitos casos cristãos ex-muçulmanos que quando a família descobre que ele é um cristão, ele enfrenta perseguição dentro de casa, porque foi contra as tradições. Se ele pode falar na sua comunidade, no seu bairro, para as pessoas fora do seu seio familiar, o que acontece quando elas ficam sabendo que ele é um cristão? E no seu próprio país. Na Coreia do Norte é proibido ser cristão. Ele não pode falar no seu país que é cristão. Todos os cristãos são cristãos secretos. E também para a igreja operar nesse país, ela pode operar? Na Argélia, todas as igrejas foram fechadas, por exemplo. Então, não tem nenhuma igreja aberta. Então, o nível de pressão por causa de fechamento de igreja diminuiu, mas é porque não tem mais nenhuma para fechar. Então, assim são as 5 esferas de pressão. E aí a questão da violência. Número de cristãos mortos. Entenda, irmãos e irmãs, quando eu falo aqui de números e dados, estava até falando para o Bibo em off, até um mecanismo de proteção, de lidar tanto com esses dados, mas é uma família, é um irmão nosso que enfrenta isso. Quando eu falo de 1 cristão morto ou 2, são famílias que são afetadas por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da fé, pessoas perderam a vida, foram martirizadas, foram sequestradas, enfrentaram ataques. Então, aí esse ranking avalia esses 3, a questão da pressão na esfera individual, família, comunidade, país e da igreja, e também a violência. Aí tem uma pontuação. A Portas Abertas faz essa pesquisa global. Tem mais de 400 pessoas envolvidas na elaboração dessa lista, tá? E dá um ranking. Então, em Mianmar, por exemplo, por que Mianmar entrou entre os países de perseguição extrema? Aumentou a violência contra cristãos e a pressão contra cristãos por causa de milícias que atuam no país junto com os militares do governo. Tá? Porque elas são, os cristãos são uma minoria étnica no país. Então, a maioria que faz parte do governo e das juntas militares, então aumentou a violência contra os cristãos, quer dizer, número de mortos e número de ataques a casas da igreja. Então, por causa disso, Mianmar, que tem um número de deslocados enormes, tem etnia Rohingya, né, que sai na mídia, vários ataques que houve contra essa etnia, que são grandes, tem um grande número de cristãos entre elas. Então, esse aumento da violência em Mianmar fez com que Mianmar saísse do nível de perseguição severa, que já é ruim, como você mesmo falou, para o nível de perseguição extrema, que é o nível máximo de perseguição, né, segundo o nosso ranking. Aqui tá o seguinte, pessoal, a lista tá Coreia do Norte em primeiro, Somália em segundo, Iêmen em terceiro, Líbia em quarto, Sudão em quinto, Eritreia em sexto, Nigéria em sétimo, Paquistão em oitavo, Irã em nono e Afeganistão em décimo.
Depois temos a Índia, Arábia Saudita, Mianmar, né? Que são os 13 aí com extrema perseguição. Eu vejo aqui que vários países da África estão na lista, né? Ásia, Oriente Médio e África. Meu amigo, por exemplo, ele tá em Burkina Faso. E, pô, a 80 quilômetros da base dele, mano, acontece coisas terríveis. Inclusive, ele me falando agora, né, que o número de pessoas que estão, tipo, migrando no próprio país, né, por conta da perseguição. Deslocados internos, a gente chama, forçados. Exato. Deslocados internos forçados. E eles estão, inclusive, com uma ação lá agora, para que ele tem uma missão lá, que é o CAF, né? Eles receberam um monte, mais de 150 pessoas deslocadas que perderam tudo no norte do país por conta do terrorismo, entende? Então, assim, são estrangeiros dentro do próprio país, assim. Então é uma galera que tá chegando nas comunidades, assim, com a roupa do corpo, entendeu? Mano, a gente não tem, assim, na moral, gente, a gente não tem dimensão disso, a gente não faz ideia, a gente até tava conversando aqui, né, Marco? Imagina você, gente, você no seu culto aí, chega lá uma galera radicais de alguma religião e começa a atirar no seu pastor, levar um grupo de irmãos sequestrado e, mano, é muito punk. Mas, então assim, ô Marco, eu vi aqui, né, Ásia e África com muitos países na lista. Ou seja, cristãos são minoria lá, a fé cristã não tem abertura. E como que esses cristãos, como é que existem cristãos lá? Como é que a fé cristã chega lá? Tu consegue contar alguma história nesse sentido? Porque, ok, são cristãos perseguidos nesses países. É claro que a África tem, né, uma boa participação na fé cristã e tal, milenária e tal. Mas assim, tipo, são missionários que estão lá. Como que acontece a evangelização, né? Vocês fazem a lista justamente para ajudar vocês nesse projeto de evangelização e de apoio aos irmãos lá. Mas como é que o cristianismo chegou lá? Como é que ele tem se estabelecido? E principalmente, como é que vocês sabem disso, né? Se é uma perseguição tão severa, extrema e por aí vai. Eu vou começar respondendo pela sua última pergunta e depois eu vou voltando às respostas. Porque eu tô meio chocado, aí tá tudo meio embaralhado aqui na cabeça, né? Porque, nossa... Tá, então como é que o evangelho chega lá? Claro, né? No início, em muitos locais, o trabalho missionário, né? O próprio Brasil é fruto de trabalho missionário, se a gente está falando entre protestantes, né? O cristianismo não era uma religião local e chegou, então a gente foi fruto do trabalho. Em muitos casos, não há missionários. A Portas Abertas não faz um envio de missionário. A gente apoia o cristão perseguido para que ele seja sal e luz. E ele compartilha o testemunho do evangelho onde está, nas regiões mais fechadas. Então, há vários casos, e isso é multifacetado, Bibo. Então, na África, tem países que têm maioria cristã. O país mais violento do mundo é a Nigéria. Metade é cristão, do cinturão médio que eles chamam para baixo, e a metade é muçulmana. Então no norte tem muita perseguição. Esses radicais que estão indo para Burkina Faso, eles seguem um movimento que acontece na Nigéria e se espalha pelo Níger, pelo Mali. Então aí Burkina Faso também pelo norte. Parece que o norte da África, né, tem a África subsaariana, que é a África ao sul do Saara, e o norte africano é o norte que tem maioria islâmica, né? Então há um movimento de conquista pelo islamismo da África subsaariana, tá? E não há nenhuma apologia contra os muçulmanos. A gente tem que, e não que eles sejam os nossos inimigos, né? Os radicais não são os nossos inimigos, né? Eles precisam de Jesus, a gente tem que orar por eles. Então há esse movimento de invasão e ataque violento. Então você falou de Burkina Faso, estive lá na Nigéria, então há esse movimento. Há igrejas que são milenares, a gente vai para a Síria, 2000 anos, né? Antioquia, aquelas, sabe, Líbano, Palestina, então há igrejas milenares. Há histórias, aí vou contar uma história resumida, de o evangelho se espalhando em comunidades muçulmanas, especialmente no seio ali da Ásia Central, nessa história da Ásia Central, né? Então, havia um muçulmano que pertencia, o nome eu não vou falar por questão de segurança, nem o país, na região da Ásia Central, que são os países que terminam em Ian. Ele era um violento, policial, e ele perseguia os cristãos. A tradição lá, a maioria é muçulmana, então você ser um cidadão daquele país, segundo a tradição, você tem que seguir a fé muçulmana. O cristão é considerado um traidor. Então, o que ele fazia? Ele espancava cristãos, ele achava que o cristão é um cidadão de segunda classe, um traidor da pátria. Um dia, Bibo, olha essa história, ele foi ao banheiro, e indo ao banheiro, desculpa, essa situação real, ele viu um pedaço de um dos evangelhos que estava lá sendo usado para você usar no banheiro.
como um papel higiênico. Ele olhou e falou, poxa, isso aqui, reconheceu como o livro sagrado dos cristãos e pegou aquilo. E ele atacava, tal, violento, ele bebia, ele espancava a esposa, tudo, imaginar, tinha um relacionamento doentio com o filho e tal. Ele pegou aquele livro dos cristãos e falou, nossa, isso é um livro sagrado, eles têm um respeito, assim, pelo Alcorão, né, não pode colocar no chão e tal, assim, como um livro sagrado, e aí, poxa, o livro sagrado dos cristãos. Ele teve o interesse de ler, através da leitura desse evangelho, ele se converteu, Bibo. A vida dele foi transformada, houve uma reconciliação na família dele, ele não Olha batia só. mais na esposa e Caramba. tal. E ele participou a ser um parceiro nosso, e ele faz a distribuição de Bíblias nesses países, então, e aí ele testemunha, a comunidade de surdo, né, a Portas Abertas alcançou surdos, que surdos são malditos entre os muçulmanos, também na Ásia Central, por dois, assim, o surdo cristão, ele é maldito por duas coisas. Primeiro, porque ele é surdo é amaldiçoado por Alá, então a família, há casos, né, de cristãos que a família não aprende a língua dos sinais, porque isola a pessoa, então a pessoa não é alfabetizada, então hostilizada é como é cristão em dupla vulnerabilidade. Então a gente tem um trabalho com surdos nessa região, olha que legal. Caramba. Eles podem ser usados por Deus para evangelizar, porque chega lá ele não fala, então a pessoa, tá bom, o policial não... E ele pode fazer distribuição também e contrabando de Bíblia e literatura, porque aí ele tem mais facilidade, porque ele fala, eu sou surdo, língua dos sinais, as pessoas não entendem, tá bom, vai. Então Deus tem alcançado a comunidade de várias formas, a Igreja do Senhor tem se expandido. São notícias tristes, mas também nós somos a geração, Bibo, que pode dizer que existe uma igreja não em todas as etnias, não em todas as línguas, mas em todos os países, mesmo que ela seja secreta. É uma igreja secreta na Coreia do Norte, tive em outro país que é proibido na Península Arábica ter igrejas, mas tem uma igreja secreta ali, no Afeganistão. Então nós somos, a despeito do crescimento da perseguição, nós somos a primeira geração que pode dizer que tem uma igreja em todos os países, não ainda em todas as línguas e etnias, mas em todos os países. Sim, tem milhares de idiomas que ainda não tem nenhum trecho do evangelho traduzido e tal, realmente o trabalho da grande comissão. Inclusive, vocês têm alguma ligação com, por exemplo, o movimento de Lausanne, assim? Porque, por exemplo, alguns amigos meus que foram para Lausanne falaram um pouco dessa preocupação também de Lausanne em alcançar os povos, né? De ter, assim, um foco na missão em povos não alcançados e tal. E, de alguma forma, muitos povos não alcançados passam por essa questão de várias restrições por conta da perseguição e tal, né? Então, de alguma forma, Portas Abertas tá nesse espírito também aí de Lausanne e tal. Não sei se vocês têm alguma relação direta com o movimento ou é mais um caminho em paralelo mesmo sem ter alguma ligação direta. Nem sei se vocês podem também ter ligação direta assim, né, com o movimento como esse. A gente sempre trabalha em parceria, Bibo, então sempre é parceria. Uhum. E a Portas Abertas, especialmente nos países onde há perseguição, ela é blacklist, tá na lista negra, a gente não é Portas Abertas com a placa, né? Sim. Mas no último Lausanne, na Coreia do Sul, em parceria, não uma parceria formal de fazer trabalhos conjuntos por causa da natureza do nosso trabalho, é muito complexo. Isso, mas houve um tempo no Lausanne, na Coreia do Sul, que a lista foi projetada e as pessoas fizeram oração pelos 50 países, então está no escopo também do Lausanne a questão da igreja perseguida, e a Portas Abertas faz parte do movimento do ID, né, e de evangelização de todos os povos. Em muitos desses países não tem missionários, ou é proibido ter organizações cristãs, foram expulsos, mas o cristão perseguido fica ali. E a Portas Abertas apoiando o cristão perseguido para que ele permaneça firme na sua fé e seja sal e luz, não que ele fique escondido só, em muitos contextos precisa, mas fortalecendo, orando, capacitando, trabalhando junto com ele para que ele seja sal e luz e evangelize o seu próprio povo, alcance o seu próprio povo. É isso que a gente faz, é isso que está acontecendo. Então a gente pode dizer que tem cristãos na Coreia do Norte, mesmo com a tomada do Talibã, tem cristãos no Afeganistão. Então Portas Abertas trabalha assim em parceria, não formal, mas com várias organizações. Legal. Gente, eu tô aqui no site do Portas Abertas, onde você consegue ter acesso à lista mundial, e achei interessante como o site está bem organizado aqui na lista. Por exemplo, eu cliquei na Coreia do Norte aqui, e aí você tem, dizendo, né, o tipo de perseguição, né? Eu posso ler que tá aqui porque é público no site, né? Paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista. Tem a pontuação na pesquisa de 98, né, ou seja, é severíssimo. Aí tem a religião, tem a capital, a população, e aqui diz que tem 400 mil cristãos, aproximadamente, na Coreia do Norte. Aí no site que também fala como que a perseguição se desenrola ali na Coreia do Norte e tal, como é que é a perseguição. E isso aqui
aqui, por exemplo, numa Coreia do Norte, né? Vocês têm os contatos de vocês lá também, para poder até ter uma estimativa de quantos cristãos estão congregando lá e tal. Então, vocês conseguem comunicação, assim, apesar de todo o controle da ditadura lá, assim, né? Meio hacker, né? Meio hacker, assim. É um trabalho, por exemplo, a gente falou aqui, eu não posso ir para a Coreia do Norte. Por quê? Porque eu sou relacionado com a Portas Abertas e isso coloca em risco a minha integridade e coloca em risco o trabalho lá. Então a gente trabalha com uma rede totalmente secreta, desenvolvida ao longo de décadas no país, entendeu? Com operações no país. Eu posso falar que isso não é uma boa notícia, mas assim, várias vezes Bibo e ouvintes, a nossa equipe foi desmobilizada lá, trabalhando em países fronteiriços e no próprio país de maneira clandestina, secreta, ilegal, e Coreia do Norte é um país, inclusive, que aumentou a severidade contra cristãos. Se descobertos, podem ter execução sumária pública, né? Então, é um país dificílimo de trabalhar e eu posso dizer que equipes nossas já foram totalmente desmobilizadas. Quer dizer, sequestrados, desapareceram, possivelmente mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Essa é a realidade. Então, a gente trabalha de maneira muito sensível. A maior parte do que a gente faz em todos esses países, não só na Coreia do Norte, a gente não pode falar, porque coloca em risco os países, né? É um país que está bastante crítico agora. É melhor não falar, mas ali no Oriente Médio, né, com mudanças de governo e tal, tensões, então é um trabalho extremamente restrito, que por redes de contato de extrema confiança, já houve quebra nesse link de confiança por causa de delação então assim, é um trabalho arriscadíssimo. Ore pelos nossos irmãos, os cristãos aí, nossa estimativa cerca de 400 mil, de 50 a 70 mil, Bibo, que estão em campos de trabalho forçado. Imagina os nazistas. Auschwitz comemorou aí, comemorou não, né? Não sei se comemorou, celebrou anos que foi fechado, foi descoberto, mas continua algo semelhante, ou talvez até mais extremo ali na Coreia do Norte. Então, ore pelos nossos irmãos, pela equipe da Portas Abertas, os parceiros que trabalham ali e arriscam diariamente a sua vida para servir os nossos irmãos de maneira clandestina e ilegal. A Portas Abertas faz isso, sim, porque a gente segue a lei de Deus, que é a palavra de Deus, e o ID, né? Então, é ilegal ter uma Bíblia na Coreia do Norte, é ilegal ser cristão. Então você não vai ser cristão e não vai compartilhar o evangelho. A gente faz isso. E apoia quem faz. E o parceiro apoia também quem faz isso. Então, por meio de orações e contribuições. Então, deu para ter uma ideia aí, né, tão sensível que é o trabalho ali. Sim. Eu vi que aqui na América do Sul a gente só tem a Colômbia, é isso? Exatamente, né? Na América do Sul e a gente considera assim um pouquinho mais América Latina, né? Então tem a Colômbia e subindo tem o México e Cuba e Nicarágua, né? Tem a Colômbia. A Colômbia foi um dos países aí que houve uma queda no ranking, porque... Ele tá em qual lugar aqui? Não tô conseguindo achar ele. Achei, 46. 46, né? Foi um dos países que mais caíram no ranking por causa do Tratado de Paz que foi feito, né? Então... houve uma redução da questão da violência. Pasmem, né? Um país que é considerado de maioria católica, né? Maioria cristã, incluindo os católicos ali, tinha a questão de violência. Era o 10º país onde mais matavam pastores, mas com o Tratado de Paz, essa violência diminuiu, né? O cessar-fogo, né? Caiu 12 posições, foi para a posição número 46, né? Então, guerrilhas e traficantes diminuíram temporariamente a violência contra cristãos, então, por isso que houve uma queda, né? Diferentemente do México, que subiu bastante aí por causa da violência, de novo, né, de grupos traficantes contra cristãos em várias regiões do país e perseguição entre as minorias indígenas, né, em comunidades indígenas no México. Eu estive lá, comunidades de Oaxaca, Chiapas, e tinha uma placa bíblica, estava escrito assim, né, em espanhol, é proibido a pregação do evangelho. A comunidade chamava Nova Jerusalém, Nossa. indígena. É proibida a pregação do evangelho por pastores, aqueles e líderes religiosos. Aqueles que pregarem o evangelho vão estar submetidos às leis, podem ser presos e submetidos às leis indígenas locais. Então, aqui na América Latina, no México, convido você a visitar a comunidade de Oaxaca e Chiapas. Pessoal que vai para Cancún, morou na cidade do México, fala que não tem nada lá. Eu falei, vai para essas comunidades e regiões também dominadas pelo narcotráfico. Então,
falando um pouco aí da América Latina e Colômbia. Muito tenso, muito tenso. Marco, enfim, como é que a gente pode ajudar Portas Abertas nessa missão? Que palavra final você daria para a igreja brasileira? Nós temos uma pequena parcela da igreja que ouve aqui, 50 mil ouvintes do BTcast aí, então é uma pequena parcela da igreja brasileira. Que mensagem você poderia passar então aí para os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo? Como a gente pode ajudar Portas Abertas a continuar essa missão? 1 Coríntios 12, 26, o apóstolo Paulo falou: se o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Se ele é honrado, eu devo me alegrar com ele. Então é minha responsabilidade, a sua Bíblia é a responsabilidade daquele que está ouvindo todos esses dados, todas as informações para a igreja perseguida fazer alguma coisa. Então, eu quero convidar você a agir na prática, através do ID. O ID, você pode interceder, o ID interceder. Aí o primeiro pedido do cristão perseguido, Bíblia, é a oração. A nossa oração chega antes da ajuda material e ela vai onde a gente não pode ir. Talvez você não possa ir para Burkina Faso ou Nigéria, mas a sua oração chega lá e ela fortalece a igreja. Então o I de interceder, doar. Para os projetos de apoio à igreja perseguida, visita o nosso site aí, portasabertas.org.br. Então você vê lá várias campanhas de apoio à igreja perseguida. Então a sua doação vai ajudar que a gente possa fortalecer o cristão perseguido através de treinamento prático, distribuição de Bíblia e literatura, ajuda emergencial, apoio pós-trauma, ações de advocacy, defesa dos interesses. E você pode encorajar campanhas de cartões que a Portas Abertas faz. Então, através do ID, interceder, doar, encorajar, você pode apoiar a igreja perseguida e o trabalho da Portas Abertas. Gente, tudo isso está disponível no site do Portas Abertas, o link está aqui na descrição deste episódio. Entra lá, dá uma olhada, olha a lista, clica no país para você ver como é que se desenrola a perseguição lá. E, gente, é como o Marco falou, assim, né? Se um membro do corpo sofre, né? Todo o corpo sente isso. Eu acho até quando tu teve aqui, Marco, no primeiro episódio ou no segundo, né? Essa ideia de que nós estamos sendo perseguidos, né? Se tem irmãos nossos sendo perseguidos, é porque nós também estamos sendo perseguidos e tal. Exatamente. E, gente, aquele tipo de coisa que quando você vê, você valoriza bastante, você até para de reclamar um pouco de algumas coisas, porque você percebe que a gravidade, né? Você ser cristão nesses países é realmente correr risco, né? De morte e tal. Então é uma coisa muito, muito séria, muito pesada. Marco, obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelo trabalho do Portas Abertas, que Deus continue, né, sustentando vocês por mais 70 anos. Trabalho importantíssimo, e sempre que todo início do ano vamos tentar estar aqui para trazer essa lista, para, né, conscientizar. E, gente, como eu estava falando, tudo que o Marco falou, você tem lá no site do Portas Abertas, inclusive o botão para a doação, tá tudo muito claro, muito transparente, uma instituição séria que já está há décadas aí fazendo o trabalho do Senhor. Se quiser conhecer um pouco mais da história, volta lá no primeiro episódio que o Marco apareceu. O link para você ouvir esse episódio vai estar aqui na descrição deste episódio, tá bom, Marco? Muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast, meu irmão. Valeu, Bibo. Deus abençoe você e todos os ouvintes. Aquele abraço. É isso. Voltamos na semana que vem com mais BTcast, na terça-feira, e na sexta-feira tem o BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.